Finalmente descobrimos o que matou os astecas. Há aproximadamente 500 anos, o próspero Império Azteca sucumbiu repentinamente. Um total de cerca de 15 milhões de pessoas, de guerreiros corajosos, fazendeiros bem-sucedidos e comerciantes, e todas as outras pessoas morreram misteriosamente uma a uma. Quem ou o que os matou? Foram os espanhóis? Ou talvez uma epidemia terrível? Cientistas acreditam que a última opção seja mais provável, e parece que finalmente descobriram exatamente o que trouxe essa doença destruidora de civilizações. Assista ao vídeo até o final para descobrir como isso aconteceu e para aprender alguns fatos interessantes sobre os astecas que você talvez ainda não saiba. Além disso, nós temos um pequeno desafio. Fique de olho nas 5 pequenas lâmpadas escondidas neste vídeo. Por que lâmpadas? Porque é o símbolo do incrível, logicamente. Assim que você encontrar todas, informe a minutagem nos comentários. O primeiro espectador atencioso vai ser mencionado em um dos nossos futuros vídeos. Boa sorte! E agora, de volta aos astecas. Na metade do século XVI, essas pessoas começaram a morrer em grandes grupos, devido ao que é conhecido como a epidemia Cocoliztli, que as atingiu em 2 ondas. A primeira em 1545 e a segunda em 1576. Assim como qualquer enfermidade, essa tem sintomas incrivelmente desagradáveis. Os mais assustadores deles incluíam vômito incontrolável, sangramento pelos olhos, nariz e boca, e inchaços doloridos ao redor das orelhas e pescoço. Pedimos desculpas àqueles que acabaram de sentar para fazer uma refeição. Por fim, como podemos imaginar, essa doença tem uma taxa de sobrevivência muito baixa. Cientistas sempre tiveram diversas teorias sobre o que causou essas mortes em massa. Imaginavam que poderia ter sido a peste, febre tifoide, sarampo, gripe ou uma série de outras infecções. Bom, parece que finalmente descobriram a resposta na sua mais recente pesquisa, que teve os seus resultados publicados no periódico Nature Ecology and Evolution. Kirsten Boss, paleopatologista molecular, e sua equipe analisaram o DNA extraído dos dentes dos restos mortais de astecas na região onde hoje é o sul do México. Eles trabalharam com 29 esqueletos humanos, utilizando os métodos de pesquisa científica mais atuais, e encontraram traços da bactéria Salmonella enterica. Todos ouvimos falar da Salmonella, a bactéria que conhecemos por causar intoxicação alimentar. Atualmente, a maioria das pessoas leva de 4 a 7 dias para se recuperar dela, sozinhas. Mas na época dos astecas, as coisas eram um tanto diferentes. Como sabemos, essa bactéria entra nos nossos corpos por comida e água contaminadas, e afeta principalmente o nosso intestino. Mas encontrá-la nos dentes significa que ela estava se espalhando por todo o corpo e havia entrado na corrente sanguínea. Quem imaginaria que algo tão fácil de ser curado hoje em dia pode ter sido uma doença poderosa o suficiente para destruir um império inteiro? Agora, como a salmonela chegou até eles? Uma versão muito difundida é de que teria sido um dos presentes que os europeus trouxeram para o Novo Mundo. Então, quando sugerimos que os espanhóis mataram os astecas, não estávamos tão distantes assim da verdade. As doenças que eles e outros europeus carregaram consigo para o outro lado do oceano causaram algumas das epidemias mais devastadoras da história. A Cocoliztli que estamos falando se espalhou por todo o México Central e Guatemala e chegou até o Peru. Contudo, alguns cientistas acreditam que essas bactérias nasceram na terra dos astecas e os europeus não tinham como curá-la, então foram infectados também. Que tal a gente dar um pouco mais de tempo para que os cientistas descubram quem é o culpado por espalhar a Salmonella enterica e se essa foi a única causa da destruição do Império? Por ora, vamos nos ocupar com alguns fatos interessantes sobre a civilização que deu o chocolate para o mundo. Não estamos falando da Hershey's. Estamos falando das primeiras pessoas a descobrir essa delícia incrível, os astecas. Nós somos definitivamente muito gratos a eles por satisfazerem a nossa vontade de comer doces. Deixe um joinha se você também é grato. Número 10. O nome. Nós os conhecemos como os astecas, mas esse não é exatamente o verdadeiro nome deles. Essa denominação foi dada pelos europeus que chegaram e foi provavelmente inspirada por um local chamado Aztlán, no norte do México. Os astecas chamavam a si mesmos de Méxica, e esse nome foi posteriormente utilizado para o país México. Número 9. Os jogadores originais de basquete.
Os astecas meio que pré-inventaram o basquete, ou ao menos um jogo com bolas que é muito parecido com o que conhecemos atualmente como basquete. O jogo deles era chamado Ulamalisli. Por favor, ignore a minha pronúncia, o meu náhuatl está um pouco enferrujado. Eles utilizavam uma bola de borracha, o que já era um tanto revolucionário para a época, e jogavam em um campo especial chamado Tlachtli. Os jogadores tinham que arremessar a bola por um pequeno anel de pedras. Ok, soa como basquete. E só podiam tocar nela com suas cabeças, cotovelos, joelhos e quadris. Tá bom, definitivamente não é basquete. Além disso, uma regra importante é que a bola não poderia encostar no chão. Então, basicamente, era basquete para os muito fortes. Número 8. Um calendário interessante. Os astecas utilizavam um calendário solar com um ano de 365 dias. Ok, isso não parece um calendário muito interessante, não é? Mas espere, tem mais. Esse calendário era dividido em 18 meses com 20 dias cada. Se você multiplicar os números, 20 vezes 18 é igual a 360. Então, o que acontecia com o resto do ano? Os 5 dias extras no final do ano eram algo como 5 sextas-feiras 13 em sequência. Em outras palavras, eles acreditavam que esses dias eram de extremo azar. Você consegue imaginar passar por 5 dias de azar em sequência? Eu me trancaria em casa para ver todas as minhas séries. Número 7. Sistema único de escravidão. Os astecas não tinham apenas um calendário especial, mas também um sistema único de escravidão. Pessoas pobres poderiam vender as suas crianças ou a si mesmos para a escravidão. O dinheiro que recebiam por esse negócio, mais o que poderiam ganhar com seu trabalho duro, dava uma chance para que comprassem a sua liberdade de volta. Ou eles poderiam tentar fugir, entrar no templo sagrado e automaticamente perder o seu status de propriedade. Pra mim parece uma versão adulta de esconde-esconde, estou a salvo. Mas mesmo permanecer um escravo não significava uma vida de sofrimento interminável. Escravos podiam se casar, ter famílias e propriedades, e olha só, comprar os seus próprios escravos. Uau, seria uma meta-escravidão? Além disso, para completar, as crianças que nascessem em famílias escravas não viravam automaticamente propriedade do dono dos escravos. Número 6. Poligamia. Falando em família, a poligamia, desde que seguindo algumas regras rigorosas, era permitida para os homens astecas. Eles poderiam ter apenas uma cerimônia de casamento com a esposa primária. Contudo, as outras esposas também eram mencionadas nos registros oficiais e deveriam ser tratadas com o mesmo respeito da esposa principal. Uma família com mais de uma esposa era rica e normalmente pertencia à alta sociedade. Divórcios eram permitidos, mas a punição para o adultério era a morte. Os astecas não brincavam quando se tratava de traição. Quantas lâmpadas você já viu até agora? Lembre-se, elas podem estar escondidas em qualquer lugar. Agora vamos voltar ao vídeo. Número 5. Mantendo registros. Náhuatl era a língua oficial dos astecas, e com base na minha terrível pronúncia de todas essas palavras, eu deveria realmente considerar fazer um curso para aprendê-la. Essa língua era formada por um alfabeto que utilizava imagens, quase como os hieróglifos. Eles normalmente escreviam em casca de árvore ou pele de cervo, que utilizavam carvão como caneta. Os astecas deixaram vários registros detalhados dos seus sacrifícios religiosos, eventos importantes e até mesmo impostos. Número 4. Artes e artesanato. Os astecas podem ter matado muita gente, mas isso não significa que eles eram um povo bárbaro e estúpido. Eles fizeram obras de arte incríveis. Eram feitas principalmente como tributo aos deuses, mas talento é talento de qualquer forma. Eles gostavam de cerâmica, assim como esculturas entalhadas e totens enormes feitos de pedra dentro dos templos. Os materiais que eles utilizavam incluem jade, obsidiana e quartzo. E isso tudo era utilizado para fazer imagens bem realistas de pessoas e animais. Arte de guerra também era uma forma especial de arte. Os astecas decoravam seus corajosos soldados com tatuagens específicas que representavam suas proezas nos campos de batalha. E por fim, eles até mesmo escreviam poesia. Número 3. Educação compulsória. Ainda mais provas de que os astecas se importavam com as artes e a educação é demonstrada no seu sistema obrigatório de escolarização.
As crianças das famílias mais nobres estudavam história, astronomia, arte, administração pública e liderança. As de castas mais baixas iam para uma escola diferente, para aprender todas as coisas que um futuro guerreiro necessitaria. Meninas estudavam em escolas separadas e tinham aulas principalmente sobre cozinha, tecelagem e outras atividades domésticas. Número 2. A capital deles. A principal cidade dos astecas ficava localizada no meio de um lago. Era chamada de Tenochtitlan e tinha um incrível número de 200 mil habitantes, sendo maior do que muitas cidades europeias da época. Eles até mesmo tinham catadores de lixo para manter a cidade o mais limpa possível. O lago onde ela costumava ficar é hoje, em sua maioria, terra seca, e onde a cidade do México está localizada. Número 1. Chocolate. Finalmente o momento pelo qual todos esperávamos. O que os astecas têm a ver com o chocolate? Eles o compartilharam com o resto do mundo, e o fizeram de uma maneira bem engraçada. Eles se enganaram e acharam que Hernán Cortés, um conquistador espanhol, fosse um deus local que tinha saído uma vez, mas prometido voltar. Cortés apareceu no exato local que era esperado que o deus retornasse. Montezuma, um líder asteca, presenteou Cortés com uma xícara de cacau e uma plantação dela. Foi assim que os espanhóis aprenderam o segredo do chocolate. Viu só? Até mesmo a palavra chocolate, como a conhecemos e amamos hoje em dia, é derivada da linguagem asteca. Acho que eu quero uma xícara de chocolate quente. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e que tenha aprendido algumas coisas sobre história. Dê um joinha se aprendeu algo legal hoje. Você conseguiu encontrar todas as 5 lâmpadas que mencionamos no início? Por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal para ser o primeiro a ver as nossas novidades. E o nosso salve a Letitícia Malaquias, que foi a primeira a encontrar as 3 lâmpadas no nosso desafio do dia 26 de fevereiro, com o vídeo As 15 Regras de Etiqueta Moderna. E também um salve a João Vitor, espectador atento a solucionar o desafio do vídeo 14 fatos sobre dinheiro que você deveria saber antes dos 30, do dia 1º de março. E lembre-se, a vida é melhor no lado incrível.